pouquinho sobre desigrejamento bíblico. Desigrejamento bíblico, tá? Isso quer dizer o seguinte: a gente sabe das virtudes de uma comunidade igreja, mas sabemos também dos defeitos. Tem pessoas que se beneficiam, tem pessoas que se alegram, tem pessoas que crescem numa convivência dessa, mesmo com os defeitos que vai ver lá. Mas tem gente que não é assim. Tem gente que se prejudica, tem gente que deixa de crescer por causa daqueles defeitos. E aí fazer o quê? O ideal é afastar, é ficar longe. Entendeu? Você pode servir muito bem ao Senhor sem estar lá. Por exemplo, uma pessoa lá no deserto do Saara, ele pode servir bem ao Senhor, mesmo sem ter uma igreja, uma comunidade para frequentar? Será que pode? Se pode, então por que não pode onde tem uma comunidade onde a pessoa não se sente bem? Estamos vivendo uma época onde está acontecendo muito isso. Entendeu? As pessoas estão adoecendo porque estão convivendo, não é, com, digamos, em certas comunidades. Então por que ficar? Por que ter que sofrer aquilo? Entendeu? A gente tem que cultuar e sair dali aliviado e não carregado. Compreende? Então, né, desigrejamento tem esse sentido. Né? E aqui a gente coloca, olha, desamericanizamento da fé. A nossa prática religiosa tem muito a ver com o que nos ensinaram. O que é natural, não tem nada de extra nisso não. Entendeu? Foi ensinado pra gente uma série de coisas que, em vez de ser benéfico, são maléficos. Por quê? Vem acompanhado do contexto cultural de quem nos evangeliza. A mesma coisa que a gente faz com índios e com outros lugares que a gente evangeliza. Quando você vai evangelizar alguém, você quer passar para ele a cultura da sua igreja. Aí você quer que ele tenha aquele comportamento porque sua igreja faz assim. A gente faz muito isso. Entendeu? Então, como o americano nos evangelizou, precisamos desamericanizar a fé que eles nos incutiram. Tá bom? Vamos ver aqui algumas marcas disso. Nosso cristianismo nacional tem duas influências. O cristianismo sofreu e tem sofrido influência do judaísmo, e isso aí quer dizer preconceitos, intolerâncias, prepotências em relação a outros povos e outras religiões. E a gente repete isso. Tá? Essa é uma primeira influência. Os católicos são influenciados pelo catolicismo europeu. Os evangélicos influenciados pelo protestantismo anglo-saxônico. Então, a influência do cristianismo europeu influencia os católicos no nosso país. E a experiência protestante, não é? Anglo-saxão, da América, da Inglaterra, então também influenciaram os evangélicos aqui no Brasil. As duas influências são preconceituosas, a nossa é muito pior do que a católica, né? Intolerante, a nossa é pior do que a católica, e prepotente. Os católicos são muito, e os protestantes muito mais. Nós somos muito mais preconceituosos. Tá bom? O pior do nosso cristianismo é o preconceito, intolerância e prepotência. São as chagas, o câncer que tem dentro do nosso cristianismo. Até o trigo tem muito disso. Claro que o joio tem 10 vezes pior, né? 10 vezes mais. Mas o cristianismo, o trigo, é muito preconceituoso, intolerante e prepotente. Nos sentimos melhores do que os outros. Tá? Isso é prepotência. Não queremos nos misturar. Isso é intolerância. Tá? E eu não me dou bem com aquele jeito dele, com aquilo que ele faz, com aquilo. Isso é preconceito.
Entendeu? Temos muito, muito. Tem coisas que a gente vê claramente, mas tem coisas que a gente não vê, mas estão presentes no nosso comportamento. Tá? Diferenciação marcante. Primeiro, opção pelos pobres ou ricos. O catolicismo, por causa do voto de pobreza dos padres, optou por estar do lado dos pobres e suas muitas carências existenciais, sociais e emocionais. Isso aí, claro que é teórico, tá? Na prática, todo mundo, sem exceção, bajula o rico. Na prática. Agora, na teoria, né, a igreja, isso ameniza, digamos, a ação, a maldade, né? Então o católico toma uma decisão. Nós estaremos a favor do pobre. Nós optamos pelo pobre. O que Jesus faria e fez. Entendeu? Agora veja só. O protestantismo, apoiados inicialmente pelos príncipes e nobreza europeia, optou declaradamente em apoio aos ricos, favorecendo de muitas formas o capitalismo como sendo vontade de Deus, que ricos fiquem mais ricos e pobres, em consequência, mais pobres e mais explorados. Entendeu? O católico optou pelo pobre e os evangélicos e os protestantes optaram pelos ricos. Para a Igreja Católica, eles entendem que isso, como eu disse, é na teoria, tá? Teoria. O que piora a nossa situação como evangélico, tá? Então, a Igreja Católica optou que agrada a Deus ficar do lado do pobre. Enquanto que o protestante e o evangélico entendeu, não. Faz bem, agrada a Deus apoiar, aplaudir, facilitar o rico. O rico. Isso é óbvio, tá? Essa é uma declaração natural que ocorre, claramente visível. Agora, claro que na prática, né, como eu disse antes, universalmente todo mundo bajula o rico. É um pouquinho de inveja, a gente gostaria de estar no lugar dele, né? Então a gente só vê vantagens naquilo, então a gente quer aquilo. É natural, tá bom? Infelizmente. Segundo, prática popular ou elitizada. O catolicismo, com os pobres, aderiu a uma religiosidade simples, orientada e palpável. O protestantismo, com os ricos, aderiu a uma religiosidade complexa, livre e abstrata. Tá bom? Então, o católico, ele trabalha ali, ele tem todo um modelo de adoração e de rituais que fique fácil para que as pessoas compreendam as coisas. É um trabalho didático para que as pessoas entendam. O protestantismo não, liberou, todo mundo faz do jeito que quiser, uns pulam, outros gritam, outros, entendeu? Então essa liberdade é o complexo, porque não estão preocupados com o pobre entender, estão preocupados em fazer agradáveis, serem agradáveis, para que o rico possa se sentir bem naquele meio. Tá? O que mais? Terceiro, confiança no espírito ou no argumento. O catolicismo confia no espírito quanto ao convencimento, conversão e santificação, e com isto ela não é proselitista. A Igreja Católica ela não é proselitista. Ela não fica fustigando as pessoas, né? Deixe a igreja e venha para cá. Não fica nisso. Por quê? Porque essa não é a preocupação dela. Então isso aí é uma confiança. O Espírito sabe fazer a obra dele. Tá bom? O protestantismo confia na argumentação para o convencimento. Né? A conversão e a santificação, por isto, é proselitista, com grande facilidade nisto, de julgar e condenar a religiosidade dos outros com o máximo possível de preconceitos, intolerâncias e prepotências. São características óbvias. Tá bom? Óbvias. E isso faz a diferença, então,
entre um e outro dentro do próprio cristianismo. Dentro do próprio cristianismo. Tá bom? Então, esses são itens que a gente chama atenção hoje para falar sobre esse desamericanizamento da fé, que nós evangélicos, protestantes, temos demais. Demais.